Boa noite, meninas. Vamos dar aqui a continuidade na meditação do livro de Isaías. Estamos hoje no capítulo 62, capítulo bem interessante, uma profecia que ela se cumpre em vários momentos, né? Bem interessante mesmo. Tem partes dela que já se cumpriram, tem partes dela que ainda estão para se cumprir. Mas, enfim, vamos pedir para o Espírito Santo iluminar a nossa mente, falar muito poderosamente ao nosso coração. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença, buscando o Espírito Santo muito mais de Ti. Precisamos que o Senhor venha, meu Pai, arrancar de nós toda cegueira espiritual e fazer, meu Pai, com que a nossa mente esteja agora como uma esponja, pronta para absorver todo o entendimento que o Senhor vai nos dar hoje. Que o Senhor faça ver dentro da gente uma facilidade para compreender a tua palavra e que não haja resistência para que possamos cumprir todo o teu mandar. Pedimos que desde já tudo aquilo que possa nos distrair seja repreendido agora em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam ao nosso lado, ao redor de nós, aonde nós estivermos, fazendo com que toda distração, toda ação do inferno venha a ser agora, em nome de Jesus, quebrada. E que estejamos, meu Pai, completamente abertas à tua instrução. É isso que nós te pedimos e na certeza de que o Senhor nos ouviu e já nos respondeu, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então vamos lá, Isaías 62. Vou pegar aqui minhas anotações. Começa assim: por amor de Sião, não guardarei a minha paz, e por amor de Jerusalém, eu não irei descansar, até que a justiça resplandeça como a aurora e a sua salvação como uma tocha que arde. Só para começo de conversa, pessoal, a gente vai perceber que aqui fica um pouquinho difícil da gente identificar exatamente quem está falando. É o próprio Deus falando? É o profeta Isaías falando? Quem estaria falando aqui nesse momento? E há uma concordância entre os estudiosos de que não há uma concordância de quem fala. A gente vai perceber que as palavras, pelo menos alguma delas, cabe muito bem na pessoa do profeta Isaías. Mas a maior parte do texto cabe melhor ainda com essas palavras saindo dos lábios do Senhor. Fica é, muito mais compreensível, não era a palavra que eu queria usar, mas, enfim, é por aí. Fica mais lógico a gente entender como se fosse o próprio Deus falando com a gente. E, bom, nesse momento, é um texto não tão abrangente como assim a gente. A gente viu que 61 é um texto abrangente e que fala com a gente, todos os povos. Mas aqui a gente vai ver que é algo que trata mais pessoalmente com Israel. O começo do verso já fala de Sião. Sião aponta para Israel, aponta para os israelitas, aponta para Jerusalém, aponta para aquela turma de lá, o povo eleito de Deus. E ele fala assim, né? Por amor de Sião, é um cuidado que ele tem especial, uma paixão que ele tem especial com esse povo, não guardarei a minha paz. Fica parecendo que ele está perturbado. E, na verdade, não é que ele esteja perturbado, mas é que ele não vai se dar descanso. Ele não vai ficar parado enquanto existe muito o que ser feito. Então, ele fala assim: não guardarei a minha paz. E
por amor de Jerusalém, eu não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como a aurora e a sua salvação como uma tocha que arde. Dois termos aqui apontando para algo que tem luz. Só que a gente vai observar dois tipos de luz. Vocês vão concordar comigo que a aurora é o resplandecer do sol, que é uma estrela, e sim tem luz própria. Vocês vão concordar comigo também que a tocha ardente, ou a tocha que arde, ou a tocha acesa, é apenas uma tocha acesa. Não é alguém que realmente tem a luz própria, mas é algo que pode ser apagado. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque o texto falou comigo da seguinte forma: a justiça, ela vai resplandecer como a aurora. E, para mim, essa justiça é o cumprimento das profecias de Deus. E está incluso nisso aqui o advento do Senhor Jesus, a aparição dele para vir pregar dentro de Jerusalém, primeiramente, e depois essa pregação ser expandida para o resto do mundo. Então, a justiça resplandece como a aurora, que tem luz própria e que não se apaga. Por mais que a gente tenha a noite na nossa terra, no nosso local onde moramos, não significa que o sol se apagou. Só significa que a gente não está vendo ele. Mas uma tocha, não, a tocha é diferente. A tocha pode ser apagada, e essa tocha aqui, ela fala da salvação. A sua salvação. Essa salvação é o Senhor Jesus? Eu não entendi dessa forma. Eu entendi que a salvação é realmente a oportunidade que temos de morar para todo sempre com o Senhor Jesus. A aurora, ou melhor, a justiça que resplandece como a aurora, como o dia, para mim, sim, aí aponta para o Senhor Jesus a salvação, a oportunidade que o Senhor Jesus traz consigo, mas que ela pode ser aceita ou não, e ela pode ser acesa ou extinta. Tem uma palavra que fala assim, né? Não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é simbolizado pelo fogo. E quando a gente fala de extinguir, é como se a gente estivesse falando do fogo mesmo, para que ele seja apagado. Então, não extingais o Espírito Santo, e a gente está falando aqui desse fogo que pode ser apagado, então, uma salvação que pode ser perdida. Bom, pelo menos foi esse o meu entendimento. Mas Deus, ele não vai descansar até que o Senhor Jesus resplandeça e que a salvação seja semeada para todas as nações. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará, ou o qual o Senhor dará. Eu achei isso aqui bem interessante, pessoal. Lembra lá em Gênesis aquela questão de quem dá o nome ao quê? Quem dá o nome ao quê? Normalmente é aquele que possui esse o quê. Então, aquele que detém autoridade sobre aquilo que foi nominado. Você, que é mãe, deu lá o nome para os seus filhos. Você tem autoridade sobre eles, né? Eu comprei um carro e dei nome para o meu carro. Ninguém fez isso já na vida, não? Eu, quando compro carro, eu dou nome para o meu carro. Então, é meu, eu dou o nome para ele. Mas, enfim, aqui a gente está vendo que o próprio Deus vai dar um novo nome para Jerusalém. Você já tinha ouvido isso alguma vez na vida? Eu, pelo menos, também nunca ouvi. E achei isso bem interessante. Tu serás chamadas por um novo nome. Que novo nome será?
A gente vai ver aqui dois nomes que são usados, talvez na sua versão não apareça, na versão King James, que é um texto mais fiel, aparece, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu não acredito que sejam esses nomes, porque esses nomes, bom, aqui já são conhecidos, e ele está dizendo que vai ser um novo nome, eu não acredito que sejam bem esses daqui. O novo nome que a sua boca o pronunciará. Gentios verão a sua justiça, os reis verão a sua glória. Estamos falando aqui de Jerusalém no momento de pujança, né, de abundância. Um momento que, nesse momento de Isaías, não existe de verdade em Jerusalém. Jerusalém está sendo uma cidade que se mantém de pé, mas a gente já viu que Ezequias sofreu ataques de povos inimigos, a cidade, ou melhor, Judá foi parcialmente destruída. A gente não vê aqui essa pujança toda que o texto fala que será. Os reis verão a tua glória. Quando a gente olha aqui que os gentios verão a tua justiça, eu imagino aqueles povos estranhos buscando exatamente aquilo que vai abundar dentro de Jerusalém, dessa nova Jerusalém. Justiça. Essa região ela vai ser referência de justiça. E quando eu falo em justiça, pessoal, eu vou nos âmbitos mais costumados da nossa vida. Justiça social. Você comprar algo e aquilo realmente ser seu. Você poder plantar e colher. Você não ser roubada ali na esquina. Sabe, você ter liberdade de ir e vir. Você não precisar pagar impostos por algo que é seu. Já parou para pensar, né? Que a sua casa não é sua. Para de pagar os impostos, para de pagar IPTU 5 anos seguidos. Eles têm o direito de penhorar seu imóvel. Ué, então ele não é seu, né? Não paga o IPVA do seu carro, eles apreendem seu carro, então o carro não é seu. Então, de fato, a gente aqui nesse mundo trabalha, se desgasta para tentar construir um patrimônio que nunca, na verdade, será nosso. Sempre terá a mão do Estado abocanhando aquilo que nos pertence. Isso aqui é um lugar onde vai ser centro de justiça, vai ser uma referência. Todo mundo vai olhar para lá, rapaz, olha aqui, o meu governante me explora, mas ali, poxa, aquele povo tem uma prosperidade que é absurda. Eles têm uma liberdade que é sem igual. Nunca vi isso, eu quero ir lá para ver. Quando ele fala que o rei vai ver a tua glória, aponta realmente para uma Jerusalém extremamente próspera. Quando a gente viu lá no capítulo anterior, 60, se eu não me engano, não foi 59, agora já estou meio perdida, mas aqueles versos que falam que as outras nações, povos gentios, vão para Jerusalém para levar o seu melhor, levar o ouro, levar o rebanho, levar o que eles têm de mais precioso para apresentar em Jerusalém, a apresentar a Deus, e que aqueles habitantes de lá vão usufruir disso. Eles vão comer daquilo, a gente chegou até a comentar que provavelmente a gente vai provar disso aí tudo também. Vamos ter participação nisso aí. Enfim, vai ser realmente um lugar onde vai abundar a prosperidade, vai ser uma referência para todo mundo. Estamos falando da capital, do centro, de onde o próprio Jesus vai governar o resto do planeta Terra. Então, os gentios verão a sua glória, ou melhor, verão sua justiça, serão atraídos por ela. Todos os reis verão a tua glória, serão atraídos também por essa glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. E até aqui a gente não sabe exatamente que novo nome será esse. E está tudo certo. O importante é que a gente esteja lá quando isso aqui acontecer. De forma tal que eu penso que esse momento, essa parte da profecia, ela aponta muito, para mim, está muito claro que é um futuro que ainda não aconteceu. Não seria apenas a reconstrução de Jerusalém depois que eles saem ali da Babilônia. Para mim é algo, o que vai acontecer tão pujante que não é aquilo que a gente vê
com Neemias, com Esdras, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução do templo, não é aquilo. Aquilo ali foi tão pouco e não durou muito tempo, diga-se de passagem. Eles não tiveram esse crescimento, esse respaldo nessa visibilidade internacional, vamos dizer assim, como o texto aqui aponta que vai acontecer. Então, eu penso que isso aqui está falando do período do milênio. Se você discorda, pessoal, pede aí para falar, abre o áudio que a gente vai trocando a ideia aqui, tá? Tu também serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Podemos imaginar aqui uma forma poética para se referir à nação, povo de Deus que habitará Jerusalém naquele momento. Um povo que vai ser cheio de glória. Podemos dizer que é Jerusalém em sua nova glória, mostrando a sua realeza, a sua grandeza. Eu, particularmente, prefiro entender, e não é que prefiro porque eu quero entender assim, é que o texto falou comigo assim, que é de fato o próprio Senhor Jesus. Esse texto, esse verso, se refere ao próprio Senhor Jesus. Quando ele fala aqui um diadema real, e o diadema é a mesma coisa que coroa, um diadema real é algo que quem usa são reis. Então, a gente está falando de um governante que estará sujeito a Deus, que estará nas mãos do Senhor. Eu entendo que nessa nova Jerusalém, nessa cidade maravilhosa, esplendorosa, existirá alguém que governa e que está nas mãos do Senhor, alguém que se submete a Deus e que obedece aos seus mandamentos. Eu não imagino outra pessoa, obviamente, o Senhor Jesus. De lá para cá, a gente não teve nenhum rei que tivesse essas características para colocar Jerusalém nesse patamar. Então, eu penso que, de fato, a gente está falando aqui que essa coroa de glória será o reinado do próprio Senhor Jesus. O diadema real, na mão do Senhor, será o próprio Senhor Jesus, como um governante naquele tempo, que ainda não aconteceu. Tu serás, tu não serás mais chamada abandonada, nem tua terra será nunca mais desolada. Contudo, tu serás chamada Refizibá. Na sua versão pode estar escrito casada. E tua terra, Beulá. Na sua versão pode estar escrito. Peraí. A tua terra se casará. Contudo, tu serás chamada Refizibá, e a tua terra, Beulá, porque o Senhor se deleita em ti, e tua terra será e tua terra terá marido. Vamos lá. O que que acontece quando a gente vê esse texto? Isso aqui nos remete a, sim, o momento atual, atual não, o momento do cativeiro. Porque o momento atual, o cativeiro ainda não aconteceu. Vamos lembrar que o cativeiro vai acontecer, o cativeiro da Babilônia vai acontecer 200 anos depois das profecias de Isaías. Então, Isaías passa, morre, enfim, vem outros reis, e 200 anos depois acontece o cativeiro da Babilônia. As profecias se cumpriram lá, parte delas. Então, esse momento em que esse povo está lá na Babilônia, essa profecia está sendo enviada para essas pessoas que estão lá na Babilônia para animá-las. Olha, Jerusalém vai ter uma glória que ninguém nunca viu. Não teve aquela glória maravilhosa lá com o próprio Davi?
a coisa não superabundou com Salomão, pois espera para ver quando aquele que eu vou enviar, aquele que é a própria luz de Jerusalém, espera para ver o que vai acontecer quando ele estiver governando. Então, nesse momento, eles estão com a sua terra desolada. Lembra que Deus, ele se compara como marido de Jerusalém. E vamos entender Jerusalém como povo, não necessariamente como uma cidade, um estado geográfico, como um povo. Então, ele é casado, ele é marido da sua noiva Israel. No momento que ele percebe que Israel o trai, se rebela e deixa de adorá-lo para adorar outros deuses, ali acontece uma cisão e meio que um divórcio, onde Deus simplesmente a abandona. Ela não se tornou viúva, o seu marido não morreu. Seu marido está vivo, é Deus que não morre nunca. Mas ele a rejeitou, a abandonou e ela ficou lá desolada, abandonada, rejeitada. São vários termos que são usados para falar de Jerusalém, do povo de Israel, dos judeus que abandonaram a sua aliança com Deus. Então ele se divorciou. E aí ele diz assim, ó: tu não será mais chamada abandonada, nem a sua terra nunca mais será desolada. Contudo, será chamada Refizibá. O que significa Refizibá? Como está aí na sua versão, casada. Então, casada, se casou, essa aliança que um dia foi quebrada foi reatada. Isso é bem interessante. A tua terra se chamará Beulá. Beulá é como se fosse Baal, mas não Baal, aquele falso Deus. Baal no sentido de senhor, de alguém que possui um dono. Então, aponta para que Israel vai ter um dono, vai ter um senhor, um marido, mais especificamente. Então, ele ilustra de uma forma poética que, olha, a gente vai reatar nossa aliança, eu vou reatar minha aliança contigo de novo. E a gente vai ver o porquê que vai haver essa nova aliança, se eu não me engano, é no último verso desse capítulo. Vamos adiante. Porque, como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste modo, teus filhos casarão contigo. Assim como Israel foi separada de Jerusalém, eles vão voltar para Jerusalém. E ele retrata isso aqui como se fosse um casamento. Eles vão voltar para a sua terra natal, como se uma nova aliança com a sua terra fosse refeita, fosse feita. Então, eles vão sair da Babilônia e eles vão se casar novamente com Jerusalém. Uma forma figurada de falar que eles vão voltar para casa. Como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste modo, teus filhos casarão contigo. Quem é a virgem, pessoal? Olha que aqui ele não falou da separada, da divorciada, da viúva, da abandonada, da desprezada. Ele está falando da virgem. A virgem é alguém que nunca casou. Bom, mas Jerusalém já foi desposada antes. Essa virgem, para mim, meu entendimento que eu tive, é desse povo com um novo coração. Aquele povo que tiveram suas vestes lavadas e que podem agora entrar em uma nova aliança. Eles foram purificados e voltam a ser como virgens. Dá para entender isso aí? Então, a gente não está falando de pessoas que Deus está fazendo uma aliança com elas e que elas estão com a mesma mente que elas tinham anteriormente. A gente está falando de pessoas que agora estão com uma novidade na cabeça, onde, de fato, elas decidiram não mais pecar contra Deus
se prostituindo com outros deuses. Porque como uma virgem, ou melhor, como um homem jovem casa-se como uma virgem, deste modo teus filhos casarão contigo. E como noivo, no dia do casamento, regozija-se, alegra-se com a noiva, deste modo teu Deus se regozijará contigo. Então a gente vai perceber no texto que Deus está falando que essas pessoas vão retornar para Jerusalém e vai ser um novo povo sendo formado para Deus. E Deus vai se alegrar disso, porque são pessoas de fato transformadas. Quando a gente fala no nosso tempo aqui em transformação, inevitavelmente a gente pensa na ação do Espírito Santo. A gente não consegue imaginar uma transformação de mente, transformação de coração, de alma, sem a ação do Espírito Santo. Quando a gente tenta mudar, não estou falando nem transformar, quando a gente tenta mudar um hábito, rapaz, isso corta tanta gente por dentro que muitas vezes a gente não consegue mudar esse hábito. Mas quando fala de transformação de mente, não tem como você dizer que isso nasceu de você. Isso aconteceu pelo mover do Espírito Santo na sua vida. Sozinho você não consegue. Porque mudar um hábito, meu irmão, tu não consegue. Pensa num hábito aí que você quer colocar em prática há muito tempo e que você não consegue simplesmente. A leitura da Bíblia diariamente. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ter a disciplina de ir na igreja nas primícias. Não, vou domingo, 8 horas da manhã, né? No caso aqui, Vilas. 8 horas da manhã. Tem gente que não consegue, acorda tarde, não consegue acordar cedo. Tem gente que gostaria de estar investindo em uma faculdade. Ah, tem que voltar a estudar de novo. Não. Mudar hábitos realmente é muito complicado, tá? Tem gente que come demais, não consegue parar de comer. Hábitos, hábitos. E todos os maus hábitos acabam nos prejudicando de alguma forma. Israel tinha o péssimo hábito de duvidar de Deus. E a incredulidade deles a respeito de Deus os levou a pecar contra Deus, praticando a prostituição cultural, envolvendo-se com outros deuses. Se lascaram todinho, a gente já viu isso. É o momento da profecia, eles ainda não estão vivenciando isso na carne, vai acontecer. Talvez muitas das coisas que Isaías estava falando, eles talvez não tivessem uma perfeita compreensão, tá, do que aconteceria. Para a gente hoje é fácil, isso aconteceu, a gente já sabe. Mas tem coisas aqui que falam a respeito do futuro que a gente não consegue identificar, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque ainda não aconteceu e é uma coisa que foge da nossa mente, né? Enfim, esse povo aqui não é mais o mesmo povo que antigamente, é um povo que foi purificado. Esse povo foi purificado pela dor. Nós hoje não precisamos passar por isso. Nós podemos ser purificados pelo amor na ação do Espírito Santo. Na ação do Espírito Santo. Eu tenho posto vigias sobre teus muros, ó Jerusalém. Você viu que o texto, todo momento, tratando de Sião, de Israel, Jerusalém, não fala com os gentios. Está falando realmente só com Israel, tá? Podemos espiritualizar e expandir o entendimento, sem sombra de dúvidas, mas o texto está falando com Israel. Eu tenho posto vigia sobre os teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados, nem de dia, nem de noite. Vós, que fazeis menção do Senhor, não conserveis silêncio. Vou ler aqui em outra versão. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. E vós, os que fazeis lembrar ao Senhor,
não haja descanso em vós. Percebe que o próprio Deus, ele está dizendo o seguinte, que naquele momento ainda não aconteceu a destruição de Jerusalém. Os muros de Jerusalém ainda estão de pé, né? A Babilônia, ou melhor, os assírios não conseguiram destruir. Os muros de Jerusalém ainda estão de pé. Então, Deus está falando aqui, eu tenho colocado sentinelas, atalaias, profetas, sacerdotes, alguém que ensine a vocês. E eles não se calarão. Isaías é uma dessas pessoas. Ele é só mais um, diga-se de passagem. Já houveram tantos outros antes de Isaías e houveram tantos outros depois de Isaías. E outros concomitantes, enquanto Isaías está exercendo seu ministério, existem outros profetas, que chamamos de profetas menores, também exercendo seu ministério dentro de Judá. Certo? Então, Deus está falando que ele está colocando pessoas para os alertar. Ele não está sendo egoísta, ele não está sendo injusto, ele está avisando. E ele ainda está fazendo um alerta para aqueles que dão o alerta. Não se calem, não se cansem, não se silenciem. Continuem fazendo o que vocês foram chamados para fazer. A gente fica com aquela tentação, né? Inevitável nós pensarmos sobre nós mesmos. Sobre nós pousa essa mesma responsabilidade da gente não se calar, nem de dia, nem de noite, não dar descanso às nossas almas quando o objetivo é falar a respeito de Deus, falar da memória de Deus. Eu vi aqui na Fiel, Almeida Fiel, corrigida, ele fala assim: vós, os que fazeis lembrar ao Senhor. Não é que eles estejam diante do Senhor fazendo o Senhor lembrar de suas promessas ou de seu povo. É que eles estão diante do povo, fazendo esse povo lembrar do Senhor. Não é, não é esses profetas falando com Deus. São os profetas falando com os homens, falando com a nação. E ele vai dizer: não se canse, não se canse. Eu levantei vocês para isso. E ele está dando a dica, né? Vamos lá. Eu acho bem interessante aqui na King James que ele fala com mais incisividade. Eu tenho posto vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados. A gente usa bastante o termo relaxado, né? Quando a gente está falando das pessoas que se comprometerem em fazer a obra de Deus, mas não a fazem com afinco, não levam a sério, não tem compromisso de verdade. A gente fala o quê? Pessoas que fazem a obra relaxadamente. Aqui ele está falando do descuido. Essas pessoas não devem ser descuidadas. Não devemos ser descuidados, nem de dia, nem de noite. A todo tempo é tempo de falar de Jesus, é tempo de falar da salvação. Vós que fazeis menção do nome do Senhor, não conserveis silêncio. E não lhe deem repouso, até ele estabelecer e até ele tornar Jerusalém em louvor na terra. E aqui a gente já percebe o seguinte, nesse verso, a intensidade é de interceder por esse povo. No verso anterior, não canse de falar para esse povo sobre arrependimento e salvação. E agora ele fala, e pode ficar me incomodando, pode me perturbar, pode encher minha paciência. Só se calem quando tudo tiver acontecido. Então, existe um apelo
uma incitação para que a gente não pare de interceder. A gente vai ver lá acho que é em 1 Tessalonicenses, precisa abrir, não? 1 Tessalonicenses, deixa eu só pegar a referência para a gente falar com segurança. Isso mesmo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Mas isso aqui que ele está falando é mais do que oração. Ele está falando de uma intercessão, de estar havendo um clamor permanente por Jerusalém, por Israel. Orai por Israel. Clamai por Israel, por Jerusalém. Então a gente vê esse apelo aqui também. Não lhe deem repouso até ele estabelecer e até ele tornar Jerusalém um louvor na terra. Por isso que aqui, pessoal, eu penso que esse momento, você vê que é um capítulo de vários momentos de cumprimentos da profecia. Não é um momento do cumprimento dessa profecia, porque esse momento aqui, até tornar Jerusalém um louvor na terra, eu não vejo que isso aconteceu ainda. Nem hoje, ainda que a gente tenha o Estado de Israel novamente constituído, eu não vejo Jerusalém como um louvor na terra. Até porque, lá no meio de Jerusalém, tem uma mesquita muçulmana. Não tem realmente um pleno louvor na terra. O que a gente vai entender que é realmente louvor é o reinado do milênio. Isso aqui está o tempo todo, os últimos capítulos de Isaías, as últimas profecias de Isaías, apontam sempre para o milênio. Estão sempre apontando para o milênio. Não lhe dê repouso até ele estabelecer. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai estabelecer? O Senhor. O Senhor tem jurado por sua mão direita e pelo seu braço da sua força. Será que é necessário realmente Deus jurar por alguma coisa? Ele só dá a palavra, já é mais do que suficiente, porque ele é fiel. Infiel é a gente, mas Deus é fiel. Deus não é mentiroso, Deus não mente. Mas a gente não, a gente é tudo isso aí um pouquinho mais, e muito mais, aliás. Ele não precisaria jurar. E quando a gente jura por algo maior. Então, quando a gente era criancinha, a gente jurava pela mãe. A mãe realmente era algo maior na nossa vida. Aí jurava pela mãe mortinha debaixo do carro, ainda matava a mãe. E a maioria dos juramentos era mentira, diga-se de passagem. Você usava a sua mãe para sustentar a sua mentira. Mas, enfim, quando você jura por algo maior. E o que que a gente teria maior do que Deus? Nada. Então, ele vai jurar por ele mesmo. Vai jurar por ele mesmo. E, nesse momento, ele vai jurar por aquilo que, na cabeça do homem, é de extremo valor, o braço da sua força. Tem aqui no nosso meio aquelas que são destras, escrevem, né, e fazem as coisas com a mão direita. Tem as que são canhestras ou sinistras, aquelas que escrevem com a mão esquerda. Esse é o braço da sua força. Então, eu, por exemplo, sou canhota, sofri uma fratura há um tempo atrás, e aquilo ali foi minha derrota. Porque, por um momento, eu fiquei limitada de fazer alguns movimentos, algumas atividades, e aquilo ali simplesmente perturbou minha vida toda. O braço da minha força ficou paralisado. Então, imagina você com o braço da sua força sendo imobilizado, paralisado, perdido. Deus está dizendo que o braço da força dele, ele está botando o braço da força dele no fogo, caso ele não cumpra essa promessa. Ele vai precisar colocar o braço no fogo? Claro que não. Mas é para que o homem entenda, o homem compreenda até que ponto
Deus está dizendo que ele se compromete com o homem. Eu me comprometo tanto com vocês que se eu não cumprir, eu arranco meu braço fora. O Senhor tem jurado pela sua mão direita e pelo braço da sua força. E eu vou além. A gente viu em outros capítulos, ainda em Isaías, aqui mais atrás, que o braço da força era uma forma poética de falar do próprio Senhor Jesus. Do próprio Senhor Jesus. Enfim, ele está colocando muita coisa em jogo para dar segurança para Israel de que ele vai cumprir a palavra dele. Olha, fica tranquilo. Eu estou empenhando eu estou empenhando meu braço para dizer para você que eu vou cumprir isso que eu estou te prometendo. E ele fala assim: certamente eu não darei mais teu milho, na sua versão pode estar teu trigo, para ser alimento a teus inimigos. E os filhos do estrangeiro não beberão teu vinho, o qual tu tens produzido com esforço. Aqui eu vou querer que a gente abra em Deuteronômio, capítulo 28. Abra aí Deuteronômio, capítulo 28, no verso 30. Todo mundo já abriu? Tomarás uma esposa e outro homem se deitará com ela. Tem humilhação maior do que essa para um homem? E até para a mulher também, né? Tem humilhação maior? Tomarás uma esposa e outro homem se deitará com ela. Edificarás uma casa e não habitarás nela. Plantarás uma vinha, não colherás as tuas uvas. Teu boi será morto diante dos teus olhos, não comerás dele. Teu jumento será violentamente tomado diante da tua face, e não te será restituído. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não terás ninguém que as resgate. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos olharão e desfalecerão com saudades deles todos os dias. E não haverá poder na tua mão. Uma nação que não conheces comerá o fruto da tua terra e todo o teu trabalho, e serás somente oprimido e esmagado sempre. E para complementar, assim ficarás enlouquecido pelo que os teus olhos virem. O que é isso aqui, pessoal? O que Deus está falando é o seguinte: no passado, eu já tinha dado uma lei para vocês, eu já tinha dado uma ordenança. Não se envolvam com outros deuses. Caso contrário, isso aqui vai acontecer. E aconteceu. Eu não vejo aqui, dentro de Deuteronômio 28, Deus dizendo: eu juro por mim mesmo, eu juro pelo meu braço da força, eu juro pela minha mão direita, eu não vejo. Ele simplesmente deu a palavra e se cumpriu. Quando Israel e Judá traíram Deus, isso aqui aconteceu. Eles foram feitos cativos e tudo que eles tinham foi perdido. Suas esposas, filhos, posses, tudo foi perdido. O que Deus está falando aqui agora, dentro de Isaías? Ele está prometendo que certamente isso não vai mais acontecer. Por quê, pessoal? É aquilo que a gente viu no verso, 2 versos, 3 versos antes. É um povo que já tem uma mente transformada. Eles não vão mais precisar passar por essa situação. Eles, de fato, vão ser abençoados. Deixa aí Deuteronômio 28 marcado. Vamos voltar para Isaías, mas deixa Deuteronômio aí. E aí ele vai continuar aqui. Certamente eu não darei
mas teu milho para ser alimento a teus inimigos, os teus filhos do estrangeiro não beberão teu vinho, do qual tens produzido com esforço, mas aqueles que o têm ajuntado o comerão e louvarão ao Senhor. E aqueles que o têm trazido o beberão juntamente dentro dos átrios da minha santidade, ou, na sua versão, posso estar do meu santuário. Volta para Deuteronômio 28, e a gente vai ver agora o verso 8, se eu não me engano, verso 8, isso mesmo. Mais uma das promessas dele. E essa era a promessa que deveria ter acontecido. Isso começou a acontecer em Israel em um tempo áureo, né? Depois que eles se contaminaram. Mas a gente vai ver aqui, ó, 28, 8. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O objetivo desse povo ter ido para. Pode deixar aí marcado ainda, viu, pessoal? Deuteronômio 28, que a gente vai voltar nele depois de novo. O objetivo desse povo ter saído lá do Egito era para tomar posse dessa terra, Canaã. Eles vão, tomam posse da terra, acabam fazendo besteira, eles perdem a posse da terra. Não era para eles terem perdido a posse da terra, era para em tudo eles serem abençoados. Pronto, perderam a posse da terra, se lascarem tudo que eles podiam se lascar. Esse capítulo do Deuteronômio, ele é muito interessante. Se eu não me engano, é aí pelo 8 ou é 9 que acabam as bênçãos. Daí em diante, até o final desse capítulo, é só maldição. E cada maldição com mais criatividade do que a outra. Deus teve criatividade para criar maldição, para amaldiçoar aquele que é rebelde. Mas vamos adiante. E aí ele aqui fala, no finalzinho do verso Isaías, no finalzinho do verso 9, e aqueles que o têm trazido o beberão juntamente dentro dos átrios da minha santidade. E aqui, Maiana, eu fiquei me perguntando aquilo que a gente estava falando anteontem. E vai haver um templo lá? Vai haver um tabernáculo? Vai existir uma casa do Senhor? Né? Eu não sei, mas ele fala aqui que eles vão beber do que produzirem dentro dos átrios da santidade dele ou do santuário, como possa estar na sua versão. Já disse para vocês, né, que aquilo não ficou completamente claro, faz parte das profecias, das palavras de Deus, que nem sempre a gente consegue entender completamente se realmente vai existir um tabernáculo, se não vai existir um tabernáculo físico, né? Se o tabernáculo é o Senhor Jesus, mas certo é que eles vão poder gozar da liberdade de usufruir daquilo que eles plantaram, daquilo que eles cultivaram, daquilo que eles, como é que fala? Criaram, né? A agropecuária. Tudo que eles fizerem, eles vão ter o retorno. O que acontece quando você tem uma nação que não se sente segura de produzir algo e gozar do fruto desse algo? O que acontece quando uma nação fica assim? Ela começa a não produzir, ela não se sente à vontade para poder plantar e colher. Dias atuais, você vai lá, tem uma fazenda imensa e você começa a plantar, sei lá, cana, soja, feijão. Você vai ter lá seu plantio. Ou então vai criar gado. Vai criar boi, ovelha, búfalo, sei lá. E aí vem a galera do MST, invade a sua propriedade, diz que aquilo ali é improdutivo e que eles têm posse sobre aquilo. O governo comunista que a gente tem vai lá e diz: não, isso é verdade, desapropria e você acaba perdendo tudo aquilo que você fez, perdendo tudo aquilo que você trabalhou para conquistar, para produzir, para criar, né, para edificar.
Como é que você, em uma nação onde você está ameaçada, a qualquer momento você pode ser invadido e saqueado por uma nação estranha, como é que você vai se sentir? Você vai realmente plantar para produzir? Não, você vai plantar ali um pouquinho para comer o do dia. Porque não adianta você se desgastar tanto, já que no dia seguinte você pode ser assaltado, você pode ser roubado, entende? Então, o que o texto fala aqui é de uma nação onde eles vão ter plena segurança disso. Vocês vão poder plantar à vontade, vocês vão poder criar o gado de vocês à vontade. E a gente fala aqui, ou melhor, o texto fala muito de coisas relacionadas à terra, pecuária, agricultura, mas a gente pode trazer isso para as funções urbanas que nós temos, né? Os médicos, dentistas, engenheiros, professores, cada um vive daquilo que trabalha, né? Enfim, mas de alguma forma, tudo aquilo que você se dedicar a fazer tem que dar fruto, tem que render, tem que prosperar. E você tem que ser capaz de usufruir aquilo, você tem que ter o direito de usufruir aquilo. Quando você sabe, você tem a certeza que você vai usufruir daquilo, pô, aí você só faz crescer, você investe mais, você planta mais. Essa vai ser a nação. Esse nível de justiça vai atrair os olhares de todos os povos. Esse nível de liberdade vai fazer com que essas pessoas de fato prosperem. E elas vão ter prosperidade abundante. Essa grandiosidade em redor de Jerusalém, relacionada com Jerusalém, vai ser vista por todo mundo. Vamos lá. E dentro dos átrios da minha santidade, vocês vão poder usufruir disso. Percebe que nada disso é sem a mão de Deus. Nada disso é sem a proteção de Deus. É sem a guarda do Senhor. Tanto que eles falam que eles vão ajuntar, vão comer e vão louvar o Senhor. Porque só diante do poder de Deus, da proteção de Deus, do amor de Deus, é que você, de fato, pode usufruir daquilo que você empenhou o seu trabalho. Entende? É a vantagem do ser casado com Deus. Qual o objetivo do marido dentro de uma relação, dentro de um casamento? Primordial, provisão e proteção. E é isso aqui que eles vão ter. Proteção de Deus para que eles possam fazer o que eles quiserem. Ninguém vai vir roubá-los. Vai ser abençoado. A coisa vai multiplicar. Vai ser muito bacana. É, quando não existe esse nível de justiça, pessoal, é daí que começa a surgir as guerras, os conflitos, entendeu? Os problemas sociais. É assim, é dentro da injustiça. Aqui a gente vai ver tudo isso. Mas será um povo que realmente terá uma nova mente, será um povo que será voltado para Deus, um povo que passou pelo novo nascimento, um povo que será chamado santo. Eles vão querer usufruir de tudo que eles tiveram na presença do Senhor. Olha que bacana. Vamos nos átrios do Senhor. Vamos beber e comer nos átrios do Senhor. Podemos entender que são, inclusive, os dízimos. Não sei se essa lei vai passar, mas se não passar, podem ser os dízimos. Tem uma parte, também Deuteronômio, não vamos abrir, não, porque não lembro agora onde foi que está, eu não registrei. Mas em Deuteronômio tem um texto que fala que Deus vai ordenar um local para que você vá lá o servir e comer das primícias do Senhor. Existe um momento das ofertas ao Senhor, existe um momento em que isso é permitido.
e isso era feito lá nos átrios e nos arredores do tabernáculo, lá no deserto. Tá bom? Então, essa prosperidade vai vir, mas porque esse povo vai ser um novo povo. Passai, passai os portões, preparai vós o caminho do povo, construí, construí a cidade, ou melhor, a estrada, perdoe. Ajuntai e lançai fora as pedras, erguei uma bandeira para os povos. Nesse momento aqui, eu já acho que está realmente se referindo ao povo que está confinado na Babilônia. Que ainda que eles quisessem, eles não poderiam sair de lá. Eles eram presos, escravos dentro da Babilônia. E esse é o momento onde as palavras de Deus estão chegando a eles e dizendo, dando todo esse alento, Deus prometendo para eles que vai mudar a história deles. E nesse íntere, olha, está mais próximo disso tudo acontecer. Podem abrir as portas, porque o começo disso tudo é com vocês saindo da escravidão da Babilônia. E vou repetir, eles não vão sair de qualquer forma. Eles vão sair com outra mente. Isso é fundamental. Não tem como você sair do seu estado de pecado para um estado de santidade sem mudança de mente. Abandono de pecado exige mudança de mente. Abandono de maus hábitos exige mudança de mente. E tudo isso tem que ser temperado pelo Espírito Santo. Passai os portões, então os portões da cidade da Babilônia vão ser abertos, vários portões, tá certo? Imagina a Babilônia imensa, eles já possuíram várias outras cidades, vários outros povos, tudo isso aí tem muro, né? Várias pequenas cidades com muros, enfim, e o povo está disperso, então abra as portas, porque agora eles vão ser livres. Passai os portões, preparai vós o caminho do povo, construir a estrada, ajuntar, lançar fora as pedras. Por quê? Porque aplanar esse caminho, né? Para evitar que a pessoa nessa caminhada tropece, se machuque, demore. O objetivo é que isso seja acelerado. Falamos sobre isso outro dia. Por que aplanar caminhos? Por que tirar as pedras do caminho? Porque Deus tem pressa. Tira logo todos os obstáculos para que eles cheguem ao seu destino final. Erguei uma bandeira para os povos. A ideia de erguer uma bandeira é sinalizar a união daqueles povos ao redor daquele símbolo. Nós vamos para o Driblando a Fome dia 23. Vamos nos nossos ônibus, cada um com seu povo, cada povo em média com 50 a 60 pessoas. Como é que nós vamos unir todas essas pessoas? Numa cordinha de caranguejo? Não! Vamos erguer uma bandeira, vamos levantar um estandarte escrito lá, Vilas do Atlântico, Camaçari, tal, cada um com sua igreja. Vamos levantar a bandeira e todo mundo vai seguir aquela bandeira. Estão todos unidos em um só propósito. A ideia de levantar uma bandeira é justamente para unir todas aquelas pessoas que estavam nesse mesmo propósito. A ideia da união faz a força, perfeitamente plausível. É necessário que eles permaneçam unidos. Um povo dividido é um povo fraco, com certeza vai ser destruído, mais fácil de se dominar. O que Deus está dizendo, andem juntos, permaneçam unidos. As entrelinhas dessas palavras, a gente percebe o desejo de Deus de que, de fato, sejam constituídos como um povo seu, não pessoas, mas um povo. Quando a gente vem para a ideia da constituição da igreja,
A gente sabe que a igreja é o corpo de Cristo, pessoas unidas em um só propósito, servir a Cristo. Como corpo, cada um tem uma função, um objetivo, mas todos estão unidos. Quando não está no mesmo propósito, quando se afasta do propósito, vai dar problema. A pessoa fica enfraquecida, tem problema, vai cair, enfim. Eis que o Senhor tem proclamado até o fim do mundo. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que a sua recompensa está com ele e a sua obra perante ele. Aqui nessa versão, o ele está com letra maiúscula e o salvação com letra minúscula. Mas talvez na sua versão esteja assim: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião: eis que o teu Salvador vem, e com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele, Salvador com S maiúsculo. Então, para mim, esse texto se refere ao Senhor Jesus, e eu acho que é muito mais apropriado que a gente entenda dessa forma. Quando ele fala, eis que o Senhor tem proclamado até o fim do mundo, me parece muito mais o ide do Senhor Jesus do que os profetas proclamando a Israel, a Jerusalém. O ide do Senhor Jesus foi expandido para todo o mundo. Os profetas nos muros de Jerusalém se restringiram aos muros de Jerusalém. Então, esse é um momento onde esse povo está clamando pela segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda está no verso 1, quando ele fala: a sua justiça resplandeça como a aurora, a tua salvação como uma tocha que arde. Essa é a primeira vinda do Senhor Jesus, nesse texto. Aí a gente vem para esse verso aqui, e ele fala: eis que o Senhor tem proclamado até o fim do mundo. Vocês concordam que essa proclamação até o fim do mundo foi justamente com a igreja? Foi com o povo que se submeteu a Cristo, aceitou a mensagem da cruz, a mensagem da salvação através do Senhor Jesus. Quando a gente aceitou essa mensagem, a gente aceitou também a comissão. Qual foi a nossa comissão? Qual foi o nosso comissionamento? Ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Então, esse é o momento em que ele fala: dizei à filha de Sião, eis que a sua salvação vem. Por que, que a filha de Sião precisa que a sua salvação venha, se antes aqui ele falou que já tinha a sua glória? Então, por isso eu entendo que a glória de Jerusalém, que a gente vê aqui no verso 2, 3, 4, é algo que só vai acontecer no milênio. E isso que estamos vendo aqui no verso 11 é uma necessidade que todo o planeta Terra tem necessidade, inclusive Israel, agora, no tempo de agora. Dá para entender ou confundir vocês? Então, o verso 11 está falando para todos nós: eis que a tua salvação vem. Estamos aqui desesperançados, vivendo um mundo de injustiça, tentando vencer o diabo todo dia, buscando manter a nossa salvação, buscando trilhar o caminho da salvação, da verdade, da vida, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Todo dia essa luta aqui, sendo perseguido, sendo atribulado, blá, 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 blá. E ele fala: olha, calma, tua salvação vem, persevera, e a sua recompensa está com ele, com o seu Salvador, com o Senhor Jesus. Tudo isso que nós temos passado, toda essa nossa trajetória, essa caminhada, vai valer a pena. Existe para nós uma recompensa, galardão, vale a pena esperar. A tua obra está perante ele.
e eles os chamarão o povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, uma cidade não desamparada. Não é o que nós vemos hoje, pessoal. Apesar de Jerusalém estar dentro do Estado de Israel, Israel não tem total domínio sobre a sua própria cidade. Que loucura! Existe um acordo entre Israel e os árabes para que aquela terra seja terra de todo mundo, terra de ninguém. Não é o que Deus está falando que vai acontecer. Aquela terra vai ter um dono e não é todo mundo. Aquela terra vai ser do Senhor Jesus. Vai pertencer ao povo de Deus, mais uma vez, trazendo a abrangência de que povo de Deus não são só os judeus, mas todo aquele que se rendeu ao Senhor Jesus e alcançou a salvação através do Senhor Jesus, certo? Então, essa terra vai ser para o povo de Deus. E aí a gente vai voltar em Deuteronômio, que eu falei com vocês, guarda aí, Deuteronômio 28, e agora a gente vai ler o verso 9. Ok? Vamos lá? O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Nós que conhecemos hoje a Deus, nós conhecemos a sua palavra, temos obrigação de cumprir esse se. Devemos andar nos caminhos de Deus, devemos obedecer a sua palavra, devemos ensinar outras pessoas a respeito da palavra de Deus, devemos ir e pregar a proposta da salvação, não devemos nos cansar, não podemos nos calar e não podemos fazer a coisa com descuido ou relaxamento. Cada uma de nós aqui, não importa o estágio espiritual que você esteja, não importa. Ah, não, eu sou membro, eu sou evangelista, eu sou obreiro, eu sou esposa do pastor. Não faz diferença. Cada um de nós já tem esse chamado embutido na hora que a gente aceitou o Senhor Jesus. E assim seremos chamados povo santo. E eu creio muito, pessoal, que a gente vai morar nessa cidade aqui. A gente vai habitar nessa cidade ainda, na cidade de glória, Jerusalém restaurada, que não vai ser só uma restauração, pessoal. Ah, Jerusalém provavelmente foi fundada pelos jebuseus. Davi foi, restaurou, acrescentou. Salomão fez coisas maravilhosas. De lá para cá foi destruída, reconstruída, destruída, reconstruída, e tudo bem. Hoje ela está lá, dentro de Israel, tem uma determinada beleza, não conheço ainda, se Deus quiser, um dia ainda chegarei lá, mas, seja como for, não é de forma alguma o que Deus planejou para ela ser. Quando Deus disse que vai dar um novo nome a essa cidade, é porque Ele mesmo vai fazer essa cidade. Você tem noção disso? Ele mesmo vai fazer, ele mesmo vai criar. Por que que ele deu o nome de Adão, Adão? Porque ele criou Adão, ele formou Adão com as próprias mãos, pegou lá barro, não sei o que, foi, fez. Ele vai dar o nome a Jerusalém, vai ser ele quem vai fazer. Tem noção da beleza que isso aí vai ser? Não, a gente não tem noção. A gente não tem noção. Que você possa imaginar aí de mais bonito no mundo. A gente não tem noção do que vai ser. Mas, enfim, tu serás chamada procurada, uma cidade não desamparada. Todos os povos vão afluir para Jerusalém. E a gente vai também. Povo lindo, é isso aí que a gente tem para hoje.
Temos alguns minutos aqui. Gostaria muito de ver, de ouvir a participação de vocês a respeito do tema de hoje. O que vocês me dizem aí? Quem começa? Milene, que já está com o vídeo aberto. Milene. As outras devem estar dormindo. Só Jesus. Daqui a pouco abre os vídeos para dizer que não está dormindo. Olha só. Tá não. É, Dona Cida já falou. Não está, não. Vacilo. Dona Mari também não está, não. Fala aí, Milene. Desses últimos capítulos, né, do livro de Isaías, está centralizado mesmo por reino Messias, o reino messiânico, mas eu vejo que essa parte da restauração, de promessas do Senhor, se aplicam como até como um renovo para o povo que está recebendo essa palavra em qualquer contexto, qualquer momento da história, né? Estamos falando do povo que foi para o exílio, temos nós hoje recebendo essa mesma palavra com uma promessa futura mesmo, com a promessa dos últimos dias. Então, até chegar lá, os fiéis, os que creem, precisam ser renovados, precisam ser restaurados para que eles cheguem lá e vivam o que Deus planejou para que a gente viva. Então, essa restauração é do próprio povo, independente do momento, ficou muito, tá muito isso comigo nos últimos capítulos. E quando se falou no verso 5 sobre o jovem que se casa com a virgem, eu tinha lido em um estudo, não me lembro, porque já tem um tempinho que eu meditei nesse capítulo, mas eu me lembro que foi dito e aquilo ficou marcado, que os jovens seriam nós, os que fomos restaurados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus, e a virgem seria a Nova Jerusalém, que nós chegaremos para nos casar, né? Vamos encontrar uma nova cidade, como a senhora mesmo falou, que a gente, Deus mesmo está fazendo para nós. Então, que a gente não tem nem condições de mensurar, de imaginar o que será. Então, isso também ficou para mim nesse verso 5. Você falando isso aí, sabe outra coisa que me vem à mente e que é possível? Quando ele fala da Virgem, ele sempre se refere a Israel. Mas é muito, muito plausível a gente pensar que os jovens, de fato, sejamos nós, os gentios que se converteram e se unem a Israel. Se unem a Israel. Não porque vão morar lá, mas por causa do propósito, adoração a Deus, sabe? E eu concordo que é um povo também renovado. Não, porque nós não somos também as mesmas pessoas. De quando a gente conheceu Jesus para cá, houve uma divisão de vida. A gente tinha uma vida antes, agora a gente tem outra vida. Fomos regenerados por Cristo, ponto final. Então, não dá para a gente ser concebido como éramos antes. E eu acho bem interessante isso aqui. Algum tempo atrás, pessoal, estou falando com vocês que à medida que eu vou me aprofundando, estudando mais a Bíblia, algum tempo atrás, eu tinha muito firme dentro de mim que havia uma distinção muito clara entre a noiva de Jesus e nós. Para mim, a noiva de Jesus era somente o povo eleito, os judeus, Israel. Mas a proporção que eu tenho lido esses últimos capítulos, acho que lá de 50, 52, 49 para cá, eu tenho imaginado que, de fato, a noiva é o povo e não faria essa distinção entre Israel e os gentios. Seria o povo, aquele povo que serve a Deus, aquele povo convertido. Eu tenho pensado nisso. E isso aqui aponta para essa formação desse povo. E isso é que alegrará a Deus, a formação de um povo para ele. Entende? É uma percepção também que eu tenho desenvolvido. Estou falando com vocês que a proporção que eu for mudando meus pensamentos, eu vou compartilhando aqui com vocês. Então, hoje eu já tenho uma outra concepção do que seja a noiva de Jesus. Né? É um povo que não é só Israel. Mas, enfim. Fala, Maiana. Consegue? Sim, senhora. É, eu entendi praticamente o que a senhora falou no final, que o capítulo fala de Deus
dando uma nova identidade, não só para Sião em si, mas como para o povo no geral. E esse versículo 4 é um dos versículos assim que eu trago para a vida, porque é, muitas vezes as pessoas olham para a pessoa, não sabe o que a pessoa enfrenta para manter a fé, o que ela passa dentro de casa, no trabalho, e talvez por pela vida da pessoa ainda não esbanjar, porque para a maioria das pessoas tem que ter riquezas. Como eu sempre falo, não é a unção, não é o que está dentro da pessoa, é o que a pessoa aparenta ter. E jogam na cara, você está doente, cadê Deus? Você está passando necessidade, cadê Deus? Deus está ali, e Ele está me provando nisso daí. Porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me fazer, ou pelo que Ele pode me dar, é pelo que Ele já me fez, que foi ter me dado a salvação, foi ter me restaurado, e agora Ele vem e promete que vai mudar a minha identidade. Não, não acho que não é o caráter, eu confundo muito esses dois que Deus troca, mas ele vai me dar uma nova identidade, ele vai dar um novo nome. Ah, ele está falando com o Senhor, não importa, eu estou dizendo que ele está falando que é para mim, eu tomei para mim, é para mim. E, e as pessoas não percebem isso, Deus ele vai até no limite para alcançar uma alma, para trazer a pessoa para perto, e ele ainda deixa bem claras as opções, né, porque eu entendi praticamente isso. A glória, como algo que não depende de mim para se manter, e a salvação, que é a minha opção. E ainda que eu escolha a salvação, eu ainda posso correr o risco de perder. E, e o Senhor nesse capítulo fala isso. No versículo que ele fala lá que, nesse versículo 4 ainda, que não vai ser mais chamado desamparada ou abandonada, vai ser chamada de casada, eu li, porque eu estou lendo dois livros. Aí eu confundo os dois. Bom, tinha um terceiro. Mas o bispo fala no livro que, ou foi um vídeo do bispo Augusto, não me lembro, que há uma diferença entre a mulher divorciada e a mulher abandonada a respeito do casamento, que ele fala que é a mulher repudiada, que o repúdio foi os homens que inventaram para poder pecar. Eles não dão o divórcio à mulher e eles podem viver como quiser e a mulher não tem o direito de se casar novamente. E esse povo foi um povo abandonado mesmo, mas eles que abandonaram a Deus. E Deus, como marido traído, ainda vai lá atrás da mulher infiel. Aí eu só fico lembrando de Oséias. Ó, ó o amor de Deus, ele foi traído, ele foi deixado para trás, ele foi realmente abandonado, mas mesmo assim, por amor incondicional, ele vai lá e muda toda uma estrutura, ele reconstrói a cidade, ele faz tudo novo, ele bota uma pedra no passado, ele perdoa. E a gente não vê isso entre a gente. Vai, pisa no pé de uma pessoa, mesmo você distraída, para você ver o que é que acontece. Não há o perdão por besteira. E a pessoa quer o perdão de Deus, mas ela não quer perdoar. É eu beber o veneno, achar que o outro vai morrer, quem vai morrer sou eu, vou para o inferno. Essa pessoa, se ela não mudar, ela também vai, e eu vou ter que conviver com essa infeliz lá no inferno. Ó que diacho. Não, não quero isso para minha vida, não. Então, aceitar o amor de Deus, as pessoas dizem que é ser fraco, não é ser forte, porque você vai renunciar à sua carne, você vai renunciar à sua vontade. Muitas vezes você fez o erro, você praticou o erro, e quando você pratica o erro com uma pessoa, para você olhar para a cara da pessoa, é complicado. A sua consciência pesa, mas Deus, ele nos perdoa a esse ponto que a gente vai para lá como se não tivesse acontecido nada. Então, olha o que que ele está preparando. Eu não queria voltar para a terra. Não quero. Se ele puder me deixar lá no céu sossegada, eu quero ficar bem lá. Mas ele ainda vai transformar toda uma terra, restaurar tudo para trazer esse povo que nem era digno. E ainda tem gente que diz que Deus não é amor. Ah, pois. Fabiane, alguma Oi, consideração a fazer, Fabiane? oi, boa noite. Tá me ouvindo? Que às vezes não. Senhora. Pronto. Na verdade, assim, eu não meditei no 62, mas eu estava lendo Apocalipse.
E eu não sei se eu fiz a referência correta, eu queria até, na verdade, mais até uma orientação. Em Apocalipse 3 lá no capítulo 12, quando ele fala das cartas às igrejas, no versículo 12 ele fala assim: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu, assim, olhando as explicações e lendo também junto com todas, o capítulo 62 de Isaías, eu achei que fazia muita referência a essa passagem quando o próprio Senhor Jesus ele escreve as cartas, né, às igrejas, né? E aqui é quando ele escreve a carta a Filadélfia, a igreja de Filadélfia. E no finalzinho ele fala justamente o que foi falado no capítulo 62 de Isaías. Não sei se eu fiz a referência correta, porque eu ainda estou aprendendo a ler a Bíblia dessa forma, mas eu acredito que essa passagem também tem tudo a ver com tudo que já foi falado aqui lá no capítulo de Isaías. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Não, eu não acho que você está errada, não. Acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente, para entender Apocalipse, tem uns livros que são ultra necessários, a Bíblia toda, mas tem uns que são ultra necessários. Êxodo, Daniel, Isaías, Ezequiel, são livros que não dá para você abrir mão para você entender o Apocalipse. E esse texto, sim, bate perfeitinho com isso aí. Perfeitinho. Aproveita que você está de áudio aberto, Fabiane, e aí já faz a oração de encerramento. Tá certo. Tá bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos, meu Deus, na tua presença e agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de dado, aprimorar mais ainda o conhecimento da tua palavra. E que esse conhecimento, meu Deus, não fique somente na lei, meu Deus, somente na palavra, mas que a gente venha, meu Deus, ouvir e praticar. Dá ouvidos, meu Pai, à tua palavra. Que tudo que foi falado, que tudo que foi dito, que tudo que foi, meu Deus, abordado nesses minutos, nessa hora, meu Deus, que nós dedicamos ao Senhor, que seja, meu Deus, transformado na vida de cada um de nós em comportamento, para que a tua presença, meu Deus, possa crescer mais e mais dentro de cada um de nós. Meu Deus, eu coloco, meu Pai, a vida de todas nas tuas mãos. Te peço, meu Deus, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada uma aqui presente, meu Deus. Tanto necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades financeiras, aonde esteja alguém, meu Deus, passando por algum problema, que o Senhor venha de encontro. O Senhor sabe, meu Pai, de todas as nossas necessidades. Então, o Senhor sabe, meu Deus, o momento certo e o que fazer, meu Deus, para nos dar o alívio, o refrigério para todos os nossos problemas. Então, que a tua palavra, meu Deus, ela venha, meu Deus, nos confortar, nos fortalecer e nos fazer crescer mais e mais, meu Deus, na tua obra. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente continua terça-feira sem falta. Deus abençoe todas vocês. Amém. Amém.